Ui, 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 ui. É isso aí, ó o clima da música. Vocês gostam? Estudar química tem que ser assim, gente. Bora se embora. Deixa eu pausar aqui. Ó, o assunto é esse, certo? Ah, Michinho, mas o material não foca muito nisso. Não. Mas eu quero que vocês leiam o material. Não deixem, né? De prestar atenção. Por quê? Por quê, Michinho? Deixa eu pausar aqui. Por quê? Porque é um assunto que cai muito. E o resumo ele é mais importante do que o material. Então eu quero muito que vocês acabem meio que copiando esse resumo, certo? Primeira parte. Propriedades químicas. A gente começou a debater na aula o que era matéria, né? A gente sabe que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá. Mas isso não quer dizer muita coisa, certo? Não quer dizer muita coisa. Matéria é muita coisa. Muita coisa é matéria, certo? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então eu sou composto por diversas matérias, né? O ser humano, etc. Então, tentando resumir, como eu falei na aula, o que resume a química? A química calculista ela é resumida por uma unidade. O dinheiro é resumido por uma unidade, né? A gente chama aqui é o real, né? Nos Estados Unidos é o dólar, certo? Então, a química também tem a sua unidade. Como eu falei em aula, a gente chama de mol. Aqui, uma nota de R$5, um composto químico, ele vai ter a nota dele, que vai dizer se é 1 mol, 2 mols, 3 mols, 4 mols, certo? E tem que entender, o que é um mol? Um mol é justamente essa questão, é uma unidade, certo? Certo, ok. Meu senhor, e o que é esse volume molar que tem 22,4? Eu costumo comentar assim, ó. O que é que muda de um composto para o outro? O volume muda? Não muda. O volume sempre vai ser igual. Então quer dizer que em 1 mol de sódio eu vou ter 22,4 litros. Vou. 1 mol de potássio eu vou ter 22,4 litros. Vou. 1 mol de cálcio eu vou ter 22,4 litros. Vou. Resolveram fazer construção. Deixa eu fechar aqui. Resolveram fazer construção logo aqui. Meu vizinho, não tem problema não. Vamos lá. Então, o volume ele não muda. Por quê? Porque os átomos eles vão ocupar o mesmo volume em qualquer matéria, em qualquer espaço. O que vai mudar é a massa molar. Por quê? Porque massa aí já tem relação a peso e cada composto pesa diferente. Mas isso aí de moléculas, átomos, íons, partículas, muda? Não muda. É a mesma coisa. Ó. 1 mol de qualquer elemento vai sempre ser 22,4 litros, porque eles têm a mesma, ocupam o mesmo volume e vão ter sempre a mesma quantidade de moléculas, de átomos, de íons ou partículas, que é 6,02 vezes 10 a 23, que é um número gigante, certo? Então, sempre lembrar disso. E, meu senhor, o que é isso aqui? CNTP, entre parênteses. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é que esses valores só vão servir se a questão falar o quê? Que está na CNTP, que é o que? 0 graus Celsius, né? Ou 273 Kelvin, e 1 atm, que é a pressão atmosférica só. Então, 1 mol sempre vai representar 22,4 litros e 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de qualquer elemento. E o que muda foi o que eu falei a vocês, é a massa molecular, né? Ou a massa molar. Um exemplo, a massa molar da água, né? É 18, a do oxigênio, né? É 32. Então, o do O2, no caso, é 32. Então, podem ver que, mesmo eles tendo 1 mol, a massa deles são diferentes. E aqui é 1 grama por mol, 16 gramas por mol. Isso aqui foi como muito bem eu falei com vocês. Quando a gente estava estudando fração, eu disse a vocês que essa barrinha é nada menos do que uma fração. Certo? E para calcular ela, né, a gente sabe que a questão sempre dá, falando de Enem, o Enem sempre dá a massa molar de cada elemento, você só vai ter que calcular a do composto. Agora, qual é a bronca? Às vezes a questão dá o nome do composto, não dá a fórmula do composto. Diz ácido clorídrico, você tem que saber que ácido clorídrico é HCl. Então a prática vai ser amiga da gente nessa questão, certo? Continuar sempre praticando tudo disso aí. Ok. Saindo daí, deixa eu diminuir aqui, ok. Iremos debater agora o que são os fenômenos físicos e fenômenos químicos. E é bem interessante comentar isso,
porque acaba sendo uma dúvida imensa. A galera troca às vezes, né? Não entende um, mas não entende o outro. Tem professor que diz, quando não é físico vai ser químico. Não, é bem mais fácil tentar simplificar, né, o real significado de um fenômeno físico e de um fenômeno químico para passar para vocês. Fenômeno físico. A física sempre vai ser uma ciência, né, que vai deixar reverter as situações. Como assim? Como é essa reversão? Imagina a água. A água, ela pode, e a gente encontra ela nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A gente sabe muito disso. Sólido, né, ela está em gelo, né? Líquido, a gente fala de água comum, né? E gasoso é vapor de água. Aí, quantas vezes vocês pegaram gelo, esperou ele derreter, ele voltou, né? Ele estava sólido, voltou a ser líquido. Então, isso é um fenômeno físico. Porque está mudando o estado, mas não muda a matéria. Certo? O fenômeno físico é justamente por causa de troca de calor, né, ou algum outro motivo, faz com que o composto mude seu estado, mas não mude a matéria, certo? Então o fenômeno físico sempre vai ser isso. Um exemplo aqui, é o CO2, um CO2 sólido, né, que é justamente o gelo seco, e ele pode se tornar um gás nas condições normais de temperatura e pressão, e também a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius. Ele se transforma em gás facilmente, mas o que é que está mudando? A única coisa que muda ali é o que? É o parênteses que está um S e o parênteses que está um G. Ele deixou de ser sólido e se tornou o que? Gás. Mas é CO2 de todo jeito, não muda a matéria, não vai surgir novas substâncias. Já o fenômeno químico, sim. O fenômeno químico surge novas substâncias, que é o que? Ali a gasolina, né, o seu 8H18, sofreu um processo de oxidação e formou o que? Antes era gasolina e oxigênio. E agora não é mais gasolina nem oxigênio. Agora é CO2 e água. Mudou a matéria. Não é um processo reversível. Porque foi para o ar, né? O CO2 ele vai para o ar e a água depende, né? Se ela se torna líquido ou gás, né? Mas o importante daí é saber que esses dois compostos agora não existem mais. Formaram outros dois. Sim, as questões vão dar situações de problemas, geralmente, né? Mas eu quero que vocês saibam disso. Fenômenos químicos, vai surgir novas substâncias. Físicos não surge. E toda combustão, ela é um fenômeno químico. Porque, um exemplo, eu queimo um papel. Ali, qual é a composição do papel? A gente sabe que é celulose. Ela deixa de ser celulose, certo? Deixa. E vai se tornar o quê? Vai se tornar dióxido de carbono sólido, né? Que é o pozinho preto. Tá, agora pega a folha de papel e amassa a folha de papel. É um fenômeno físico. Por quê? A folha de papel é celulose. Ela amassada ou não, ela ainda é celulose. Aí tem gente que, não, mas amassei, ela não é a mesma coisa que antes. Mas a questão não é essa. A composição química é a mesma. Celulose, não deixa de ser celulose. Certo? Qualquer dúvida, me comenta comigo depois. Para finalizar, essas mudanças de estado a gente tem que saber. Tem que saber também que existe, né, a absorção, né, e a perca de energia para poder o que? Mudar de estado, né? A gente sabe que o composto, quando ele é sólido, as moléculas dele estão muito unidas. Aí para ele se tornar líquido, ele vai ter que o que? Absorver energia, né, para liberar. Então ele absorve certa energia. Aí as moléculas começam o quê? A se agitar e ele se torna líquido. Então, do sólido para líquido, do líquido para gás, é tudo processos o quê? Endotérmicos. Porque ele está absorvendo energia, certo? Então, sólido para líquido a gente chama de fusão, líquido para gás a gente chama de vaporização. E mais para frente eu vou comentar com vocês que a vaporização se divide em 3, né? A gente chama de calefação, ebulição e evaporização. Aí mais para frente a gente comenta sobre isso, questões, problemas mesmo. Já quando o problema é voltando, né, também tem um sólido para gás direto, né, a sublimação, que é o exemplo do gelo seco, que eu mostrei ali agorinha, no fenômeno físico. Tá, meu senhor? E agora voltando, gás para líquido tem a condensação e tem a liquefação, né? E líquido para sólido é solidificação. E de gás para sólido, deposição. Para voltar
é um processo exotérmico, porque o gás ele já é muito agitado. É tão agitado que a gente não vê, né? Então, ele vai o quê? Ele vai perder essa agitação, perder essa energia, ou seja, liberar energia, para ele ficar com menos energia e voltar a ser líquido. E depois ficar com menos energia de novo e voltar a ser sólido, certo? Tá, meu senhor, o que é isso aqui? GP, né? Esse GP nada mais é do que uma curiosidade para vocês, porque existe outro estado da matéria. Na verdade são 5, mas aí a gente começou até o plasma, né? O plasma, ele é outro estado que é mais agitado ainda que o gás. Então a agitação dele é tão forte, tão forte, tão forte, que ele é mais agitado que o próprio gás, certo? Certo. E aí, não sei se vocês já escutaram, né? Existe um termo que a gente fala que é TV de plasma, né? Porque o plasma ele consegue reter muito essa energia, que ele fica tão excitado, né, que ele tem muita energia. Aí ele é caro também, né, para o processo de formação do plasma, né? E ele é depois do gás, né? O gás que está muito, eles pegam os gases, agitam muito os gases e faz ele se tornar plasmático, né? E, né, a gente chama esse processo a gente chama de ionização. E o contrário é deionização. Então tem que saber, porque as questões trazem justamente isso. As TVs de plasma, os LEDs, né? Porque eles conseguem ficar brilhando por muito tempo. Por quê? Por causa dessa energia, né? Essa agitação de energia. E por isso também que é caro, né? Para ser formado. Então, ó, bugou aqui, ó. Então, a próxima aula a gente vai falar sobre tabela periódica, a gente vai entrar no assunto tabela periódica, mas essas propriedades químicas aqui é muito importante vocês saberem, certo? Já façam esse resumo de propriedades químicas para depois a gente entrar em tabelas periódicas. Beijo para vocês. Qualquer dúvida, chama, marca a monitoria.